Oséias, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo achou? Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Moisés ao povo, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerão serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, e eles foram infiéis e me abandonaram. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Amém? 1 Samuel 15, 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é o pecado da idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Aqui em outra versão fala que no 23 que a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o orgulho é como um pecado de idolatria. Amém? Nesse texto, Samuel está falando para o rei Saul a respeito de Deus ter rejeitado a Saul. É interessante que o que Saul fez ali foi ser rebelde e desobedecer ao Senhor. Quando Samuel estava longe em uma missão, ele deu uma ordem como sacerdote para o rei. E a ordem era que esperassem para que ele voltasse para poder preparar o sacrifício. Nos dias de hoje seria como se fosse o culto a Deus, né? E Saul imaginou que Samuel estava demorando, e por ele entender que ele era o rei, ele tomou a atitude de ele mesmo sacrificar. Então ali nós vemos dois pecados na vida de Saul, de orgulho e o de rebelião. Rebelião contra uma ordem e orgulho por entender e achar que por ele ser rei ele podia fazer o trabalho do sacerdote. Bom, lendo o texto de Oséias, nós também percebemos uma característica dessas duas coisas, da rebelião e do orgulho do povo de Israel quando se afasta do Senhor. Então, cada vez que o povo se afasta do Senhor, geralmente são esses dois pecados que afligem esse povo: o pecado do orgulho e o pecado da rebeldia. Um sempre caminha junto com o outro. Não há como alguém ser rebelde sem ser orgulhoso. Não há como a rebeldia tomar o coração de uma pessoa sem o orgulho instigar ela a isso. Quando nós vemos o nosso relacionamento com Deus como igreja, nós devemos começar a imaginar como
como é esse relacionamento? Como é o teu relacionamento com Deus como igreja? Deus é a prioridade para você? Às vezes nós imaginamos que por estarmos em tempos tão modernos, por estarmos no mundo, né, tão diferente do mundo como era no passado, às vezes a gente imagina que as coisas são liberais, que servir a Deus é algo mais livre, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que eu sou livre, então foi para a liberdade que Cristo me chamou, e muitos de nós às vezes somos enredados, enganados por textos isolados. Não porque os textos são mentirosos, mas porque nós fazemos dele uma regra sem vermos a contextualização desses versículos, né? Então, a liberdade pela qual Cristo nos chama é do mundo e do pecado. Quando Cristo fala assim, quando o apóstolo Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, ele está querendo dizer que nós fomos livres do pecado, do poder do pecado que estava sobre nós, livres do poder de Satanás que estava sobre a nossa vida. É dessa liberdade que Cristo está falando. Cristo jamais falou de uma liberdade libertina, ou seja, agora eu posso fazer o que eu quiser porque não tem problema nenhum, porque eu sou livre. Não é essa liberdade. O que a palavra diz, o que o Senhor fala sobre liberdade é isso. Você foi chamado para a liberdade. É para a liberdade que você foi chamado, então você é livre. Você é livre do poder do pecado. Você pode ser livre do poder de Satanás, mas tem uma condição. Você precisa se tornar servo de Deus. Você precisa se tornar escravo de Cristo. Não há como você ser livre do poder do pecado, não há como você ser livre do senhorio de Satanás sobre a sua vida se você não se tornar servo de Cristo, se você não se tornar escravo do Senhor. Não tem outra maneira, não existe outra fórmula. Não adianta nós queremos imaginar que de outra forma vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai continuar, se você não admitir, se você não aceitar ser escravo de Cristo, você não vai sair debaixo do poder do pecado da sua vida. Mas por que muitas vezes eu estou debaixo do poder do pecado? Porque eu não aceitei ser livre. Porque eu não aceitei ser escravo de Cristo. Porque eu não admito essa expressão sobre a minha vida, escravo. Mas eu preciso entender que se eu não for escravo de Cristo, se eu não for escravo do Senhor, não há como eu ser livre do poder do senhorio de Satanás que continua sobre a minha vida. Cada vez que eu rejeito uma vida de servidão ao Senhor, eu estou admitindo que Satanás tem poder sobre a minha vida, que o pecado ainda opera firmemente sobre a minha vida. E assim, a igreja, durante todo o tempo em que ela quebra o relacionamento com o Senhor, ela está falando isso. Eu não quero o Senhor como meu Senhor, eu não quero ser escravo do Senhor. E aí, o que acontece? Por causa da rebelião e por causa do orgulho, um outro pecado segue a igreja, e é o pecado da idolatria. Acabamos idolatrando, acabamos buscando outros ídolos, acabamos substituindo o Senhor. Nós acabamos substituindo o Senhor. E quando nós substituímos o Senhor por outros ídolos, é como se nós estivéssemos falando para Ele que o sacrifício substitutivo dele não foi eficiente para me salvar, não foi eficiente para me buscar e me arrancar das trevas. É como se eu estivesse dizendo isso para Ele. Então, eu não aceito essa substituição que Cristo, né, que Cristo atuou, que Cristo fez por mim, estando lá naquela cruz no meu lugar. Então, o orgulho, ele gera a rebeldia e os dois juntos vão gerar idolatria. Por quê? Porque eu não quero mais adorar o Senhor.
Eu quero adorar outros ídolos, eu quero adorar outros deuses, eu quero adorar outras coisas, eu quero minha liberdade. É como se fosse ao contrário, sabe? É como se nós fôssemos escravos de Cristo e isso fosse uma coisa muito ruim, e daí nós estivéssemos reivindicando nossa liberdade da escravidão de Cristo para sermos servos. Não tem como nós não sermos servos de alguém, a gente vai ser servo. Sabia disso? Não tem como um ser humano não ser servo de ninguém. Não tem como ser humano não ser servo de ninguém. Se ele escolher não ser servo de Cristo, ele necessariamente ele vai ser servo de Satanás, ele vai ser escravo do diabo, ele vai ser escravo do pecado. E a igreja, se ela não toma uma atitude em relação a isso, ela vai se esfriando, vai se afastando, ela vai se debandando da presença do Senhor. Ela vai aos poucos se afastando. Nós vamos aos poucos nos afastando. Agora vamos sair do âmbito de igreja e vamos para o âmbito do indivíduo. Nós, como indivíduos, como servos de Deus, nós vamos nos afastando. E à medida que nós vamos nos afastando, o pecado ele vai tomando frente. Agora a gente está preocupado, o mundo todo está preocupado com a guerra que está havendo da Rússia e da Ucrânia. A gente percebe os ucranianos resistindo à Rússia. E eles resistem, à medida que a Rússia vai atacando, eles resistem, mas quando a Rússia aperta o cerco, eles recuam. A Rússia começou nas fronteiras a atacar, e a Ucrânia tentou resistir um pouco, resistiu por um tempo, mas de repente eles recuam porque não estão conseguindo, e a Rússia avança mais um pouco, e a medida faz 3 dias que isso está acontecendo, e a cada dia a Rússia avança mais um pouco, e hoje pela manhã, à noite lá, eles assumiram o controle da segunda maior cidade da Ucrânia, e o alvo deles é chegar na capital para prender o presidente, para tornar o presidente um preso político da Rússia, e o alvo deles é chegar na capital e dominar a Ucrânia. E o que eu quero dizer com isso é que nós, se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos, como a Bíblia fala, né? Nós podemos nos comparar com a Ucrânia, em que o pecado está vindo, está atacando, está avançando, e nós vamos recuando. Nós resistimos por um tempo e recuamos, resistimos por um tempo e recuamos, resistimos por um tempo e recuamos. Aí quando nós menos percebemos, o pecado entra e domina. Agora, por que nós podemos imaginar o porquê de como a Ucrânia não está conseguindo resistir? Não é por tamanho, não é porque a Rússia é enorme e a Ucrânia é pequenininha, não é por isso, não é por tamanho geográfico, é porque a Ucrânia não tem as armas necessárias para lutar contra a Rússia. Ela não tem um poder de defesa para lutar contra a Rússia. Ela não tem soldados treinados para lutar contra a Rússia. A gente analisa a história da Rússia e a gente percebe que durante quase todo o tempo é uma nação de guerra, é uma nação que está preparando os seus exércitos, é uma nação em que o próprio presidente é um guerreiro. Então a gente percebe que há algumas falhas na defesa da Ucrânia, é por isso que ela está recuando cada vez mais.
E quando nós observamos a nossa luta contra o pecado, nós vemos que existem falhas. Se nós estamos recuando é porque existem falhas na nossa defesa. E a gente precisa corrigir essas falhas. A gente precisa observar se em nós há armas suficientes para contra-atacarmos. Nós precisamos observar se nós temos, se os nossos soldados eles são treinados, eles são bem treinados para combater essa guerra. Você precisa perceber se você é bem treinado para combater contra o pecado. Você precisa entender se você tem armas suficientes, observar se você tem as armas necessárias para que o pecado venha e tente te atacar e não consiga ter êxito. Não consiga ter êxito. A gente observa a bravura do presidente da Ucrânia dizendo que não vai sair de lá. Que não vai sair, porque ele é um cidadão daquela nação e precisa defender o seu povo. Ele recebeu, ofereceram para ele ajuda para tirar ele de lá. Estados Unidos ofereceu ajuda, a Alemanha ofereceu ajuda. Nós damos um jeito de irmos aí, tirar você daí para te proteger. Ele falou, não, eu preciso estar junto com o meu povo. Eu preciso ajudar a defender meu povo. A ordem foi que nenhum homem de 18 a 60 anos poderia sair do país, porque cada um deles vai ser convocado para a guerra. E eu não tenho, eu estou entre esses homens, a minha idade está entre esses homens, então se for necessário, eu vou sair para a guerra. Então, você consegue observar? Pode ser que de repente, né, talvez de maneira natural não, mas é uma lição que a gente está aprendendo. Pode ser que eles consigam vencer a guerra por causa dessa bravura. Mas só a bravura não vai vencer a guerra. Só você ser bravo não vai vencer a guerra. Só você ter coragem não é o suficiente para você vencer a guerra contra o pecado. Você precisa ter as armas necessárias para que você vença. Israel é um país de guerra. E ele tem as armas necessárias para vencer qualquer guerra. A gente percebe que ali que não é uma questão geográfica, não é uma questão de tamanho, nem de população, nem de quantidade de soldados. É ter as armas certas, as ferramentas certas, as atitudes certas para vencer uma guerra. Então nós precisamos, para vencer a guerra contra o pecado, ter as armas certas, as atitudes certas. Às vezes a gente imagina que aqueles pecados que nos afligem, eles são os principais. Os principais não são eles. Os principais são os pecados que não aparecem, não os pecados ocultos, né? Como dizem normalmente, não é isso. São os pecados que não vemos. Ou seja, são pecados que nós não conseguimos concebê-los como pecado. Por exemplo, o orgulho a gente não consegue conceber muitas vezes como um pecado, porque nós estamos constantemente expondo esse orgulho, né? Constantemente temos a altivez de coração, levantamos os nossos olhos, não aceitamos repreensão, não conseguimos ser discipulados, não damos ouvidos a quem nos discipula. Isso é altivez de coração, isso é orgulho. E o que precede o orgulho é a rebelião. Depois que o orgulho vem, o que precede ele é a rebelião, ou seja, nos rebelamos. E é algo automático, parece que eles vêm juntos, porque ao mesmo tempo que eu exibo o meu orgulho e não aceito Deus vindo e me repreender, eu me rebelo automaticamente, porque a minha atitude é contrária àquilo que Deus está falando para mim. Então, Deus fala comigo,
Deus me ensina, Deus me dá uma ordem. Primeiro eu não ouço porque o orgulho me toma, e depois eu viro as costas porque a rebelião me pega. Então, a gente precisa buscar descobrir que armas usar e buscar descobrir contra que inimigo estamos lutando, né? É como se o orgulho, a rebelião e a idolatria fossem agentes secretos do exército inimigo que estão infiltrados no meio de nós. Então nós não conseguimos reconhecer, nós conseguimos reconhecer pecados sexuais, nós conseguimos reconhecer. Pecados da língua nós conseguimos reconhecer. Tantos outros pecados nós conseguimos reconhecer. Pecados como embriaguez, pecados como palavrões, como mentira, como fofoca, como disseminar facção, nós conseguimos identificar. Mas é muito difícil nós identificarmos o orgulho, rebelião e idolatria. É muito difícil nós identificarmos. Por quê? Porque eles se camuflam no meio de nós. Eles se camuflam dentro de nós. Eles se camuflam no meio da igreja e nós não conseguimos, porque parece um de nós. Porque parece um de nós. Quantos de nós não nos ufanamos, não levantamos a nossa cabeça quando recebemos um elogio? Ah, mas tem problema? Eu não sei. Talvez tenha. Talvez tenha. E nós sabemos se tem ou não. Nós sabemos se tem ou não tem problema. Então, há um texto que fala que o orgulho ele precede a queda, o elogio precede a queda. O elogio precede a queda. Precisamos tomar cuidado quando recebemos elogios, porque é muito fácil de, por intermédio do elogio, nós cairmos por causa do orgulho. Sabe? Quando nós vemos Oséias recebendo uma ordem de Deus para se casar com uma prostituta, qual é a atitude de Oséias? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele fala, mas Senhor, uma prostituta? Como assim? É assim que ele reage? Ele simplesmente obedece e vai no prostíbulo e, não sei, talvez escolha uma prostituta e se case com ela. Dentro de um povo que está todo contaminado, dentro de um povo que está todo dominado pelo pecado, dentro de um povo que está afastado totalmente do Senhor, e o povo do Senhor, o povo de Deus, aquele povo a quem ele escolheu, estava afastado dele, há um remanescente fiel que diz sim para o Senhor. E sabe que em todos os tempos em que a igreja se afasta do Senhor, em todos os tempos que o povo de Deus se afasta dele, sempre existe um remanescente fiel, aquele que diz sim para o Senhor. Sempre existe. A estatística diz que é a minoria. A estatística diz que são poucos. Sabe, o orgulho pegou aquele povo de uma maneira tão terrível que Deus deixou de ser a prioridade na vida deles. Por que nós precisamos identificar esses três inimigos, esses três agentes que estão infiltrados dentro de nós? Por que nós devemos identificá-lo? Porque eles vão nos afastar do Rei. Eles vão nos afastar de Deus. Eles vão nos manipular de tal forma em que Deus não vai mais ser prioridade para nós.
E como que nós percebemos que Deus não é prioridade para nós? Quando as outras coisas são. E quando nós percebemos que Deus não é prioridade para nós? Quando nós deixamos de congregar. Quando nós permitimos que as preocupações dessa vida, as solicitudes da vida nos coloquem Deus em segundo plano. Simples. É simples. Simples. Então Deus ele precisa, para que o orgulho e para que a rebelião e para que a idolatria não nos domine, Deus precisa ser a prioridade, ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser o primeiro. Não que ele precise, ele deve ser. Ele deve ser o primeiro. Ele deve receber o primeiro. Ele deve ser o recebedor das tuas primícias. O que são primícias? São as primeiras coisas. A primícia do seu dia, a primícia da sua adoração, a primícia da sua família, a primícia dos seus filhos, a primícia da sua plantação, a primícia do seu trabalho. Ele deve ser recebedor das suas primícias. Só assim você demonstra que Deus é primeiro na sua vida. Ele tem que ser aquele que tem a primícia de tudo em você. E a primícia não quer dizer que você vai dar só a primeira parte para Deus da sua vida. Quer dizer que não quer dizer que vai ser só essa parte. Quer dizer que vai ser a primeira. Tá me entendendo? E a gente precisa identificar que se existe primeira, tem que ter segunda, terceira, ou seja, tem que ter toda a vida doada ao Senhor. E toda a tua vida é doada. E como que eu identifico que toda a minha vida é doada ao Senhor? Quando a prioridade é Ele, quando eu faço o que Ele me manda, quando eu faço o que Ele deseja, quando eu faço o que Ele quer. E como que eu sei que eu estou fazendo o que Ele quer? Simples. A palavra nos diz. A palavra nos diz. Mas o que a palavra nos diz? Simples. Leia a palavra. Você está entendendo? Como é fácil de nós sairmos da presença do Senhor? Como é fácil de nós nos afastarmos do que é bom? Todas as coisas que nos fazem bem, é difícil de obtê-las, mas é fácil de perdê-las. Tudo. Veja na tua saúde. Uma pessoa, quando ela quer ter um corpo saudável, quando ela quer ter saúde para ela e quando ela sabe que ela precisa abrir mão de muitas coisas, ela sabe que ela precisa fazer algum sacrifício para aquilo. Ela precisa demanda esforço, muito esforço. Tanto que hoje em dia as pessoas estão deixando de praticar exercício físico porque ficou mais fácil fazer cirurgia bariátrica. Ficou mais fácil. E o SUS também, o sistema de saúde, ele nos beneficia com isso, então ficou mais fácil. Mas o fácil muitas vezes custa caro. Muitas pessoas têm morrido por fazer cirurgia bariátrica. Agora, difícil é ela entender que ela precisa acordar cedo, que ela precisa pôr um tênis, ela precisa pôr uma roupa adequada, ela precisa sair, correr, caminhar, buscar uma academia, se exercitar, para que o seu corpo fique em forma e para que ela tenha saúde. E algumas fazem isso. E elas têm êxito no que fazem.
Mas em determinado dia da sua vida, e numa altura dela, ela acha que aquilo está muito chato. Não está muito chato. Tem que comer salada, tem que me abster de um monte de coisa, tem que ser regrado, tem que ser disciplinado no exercício, disciplinado nisso, disciplinado naquilo. Não, isso está muito chato. Então eu preciso de açúcar. Eu preciso de açúcar, porque senão eu vou ficar louco. Aí você pega e dá o primeiro golinho. A primeira mordidinha. Aí tá o problema. A primeira mordidinha vai pedir a segunda mordidinha. E o teu cérebro vai identificar que aquela coisa muito gostosa que um dia ele provou tá fazendo bem pra ele, né? Tá liberando serotonina, tá liberando hormônios de prazer, então ele quer mais. Então você vai dar mais pra ele. E aí você sente um remorso e você para e pensa, o que eu tô fazendo? E nesse momento você tenta resistir. Mas aí já é tarde, porque você começa a sentir dor de cabeça. E essa dor de cabeça é uma reação do teu organismo porque você não está dando mais açúcar para ele. Aí algo dentro de você fala assim, viu, é muito difícil, viu como é ruim? É ruim. Fazer exercício é ruim. Buscar ter saúde é ruim. Bom é comer chantilly com bolo. Bom é comer doce, comer muffin, é comer, sabe, aquele Dunkin' Donuts, aquilo que é bom. Bom é aquele hambúrguer que tem lá naquela banca da esquina, lá que tem 30 centímetros de altura. Isso que é bom. Bom é sentar no sofá, ligar pra pizzaria e pedir uma pizza daquela gigante e uma Coca-Cola junto. Isso que é bom. Então é isso que eu vou fazer agora, porque o meu cérebro tá pedindo isso. Tá me fazendo mal fazer exercício, tá me dando dor de cabeça. E quando eu como açúcar, passa. Você veja como o nosso cérebro nos engana e a gente aceita. E com o pecado é a mesma coisa. A gente está buscando nos disciplinar, a gente está buscando servir a Deus da maneira correta, descobrindo como faz. Né? Se faz assim, se faz assado, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de comunhão com meus irmãos, porque a Bíblia fala assim, que o nosso relacionamento com Deus precisa ser completo, então a comunhão com meus irmãos faz parte, então o reunir-se como congregação faz parte, não esqueçam de se congregar, não façam como muitos fazem. Né? Como os ímpios fazem, não deixem de congregar. Então eu vou descobrindo todas as receitas, como fazer. Assim como aquele que quer ter saúde, ele tem não é um ponto só, ele tem várias coisas que ele precisa fazer. Então, para mim ter saúde, eu preciso parar de comer açúcar, porque eu descobri que o açúcar faz mal. Eu preciso parar de comer trigo, porque eu descobri que o trigo faz mal. Eu preciso parar de consumir sal branco, parar de consumir muito carboidrato, eu preciso parar de tantas coisas, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer caminhada, eu preciso correr, mas eu não preciso só correr, eu tenho que ir para uma academia e fazer um pouco de musculação também, porque eu descobri que faz bem para a saúde e agrega a minha saúde. Então descubro que é um conjunto de coisas que eu preciso fazer para que eu possa ter saúde. Aí quando eu começo a pensar sobre minha vida espiritual, eu começo a descobrir que tem um monte de coisas que eu preciso fazer para que haja saúde espiritual em mim. E esse monte de coisas que eu tenho aprendido estão me sobrecarregando. Eu não estou conseguindo conciliar a leitura da Bíblia. Eu não consigo conciliar 15 minutinhos de leitura da Bíblia. Eu não consigo me concentrar 15 minutos para ler a Bíblia.
Tanto que eu tenho que apertar o botãozinho de play para ouvir, porque eu não quero ler. Porque eu não quero ler, então eu vou apertar o botãozinho para ouvir. E aí, quando eu aperto o botãozinho, eu ouço um pouquinho, mas daqui um pouco eu tô divagando. Eu tô pensando nas minhas lutas, nas minhas guerras, eu tô pensando nas minhas batalhas, nas minhas dificuldades, eu tô pensando em tantas outras coisas. E aquilo ali já divagou. Eu já não sei mais o que eu li, mas eu aperto. Lá no plano de leitura, eu aperto o visto, o Vzinho lá que eu li. Porque as pessoas precisam saber que eu li. Então tá lá. O pastor vai estar olhando o plano de leitura, então eu preciso apertar o Vzinho, porque ele precisa saber que eu li. Então tá lá, ele não vai me encher a paciência. E a gente age assim. A gente se sente sobrecarregado. Agora o que eu vou te dizer? Que você não vai se sentir sobrecarregado de maneira nenhuma. Eu não posso te dizer isso. Eu não posso te dizer que vai ser gostosinho, vai ser uma maravilha, né? Deus vai vir vestido de rei, com coroa, lindo, ele vai sentar com você na sala, tomar um cafezinho, você vai ter uma conversinha com ele, maravilhosa. Eu não posso te dizer isso, porque é uma batalha. É uma batalha. O inimigo da tua alma, ele está o tempo todo ao seu derredor, como um leão rugindo, querendo te tragar. Ele está esperando só a oportunidade, sabe? Ele está esperando só aquele torrãozinho de açúcar. Só isso que ele está esperando. E a gente não vigia, a gente não pensa, a gente não consegue, sabe, vigiar. Porque parece que a influência, o reflexo da nossa vida natural, o reflexo da nossa vida espiritual tá fotografado, tá imaginado, ele tá na imagem da nossa vida natural, sabe? E geralmente vai ser assim, veja como tá a tua vida natural, que você vai saber, não precisa ninguém te falar, você vai saber como tá a tua vida espiritual. Veja com relação às suas metas de vida natural, da mesma maneira está a tua vida espiritual. Da mesma maneira. Sabe? Então não é fácil. Não dá para dizer que é fácil. É muito difícil. É igual, irmãos. É parecido. Sabe? São duas faces. O mundo natural e o mundo espiritual são duas faces que caminham paralelamente. Com batalhas parecidas, com lutas parecidas, com metas parecidas e difíceis de ser alcançadas. Difíceis de ser alcançadas. Ter uma vida longa é algo difícil de ser alcançado, porque se você andar segundo os teus desejos, se você andar segundo os teus deleites, se você andar segundo o seu estômago, se o seu estômago for o seu ídolo, você não vai ter uma vida longa. Não adianta. Não adianta. E se você quer ter uma vida espiritual saudável, da mesma maneira, se você não buscar caminhar com tudo que é necessário e agregar tudo, você não vai ter uma vida espiritual saudável. Você não vai chegar no seu alvo. A única diferença que também parece antagônica, é diferença e não é diferença, é que as duas podem levar à morte, mas só uma pode levar à vida. Você com certeza vai morrer naturalmente. Com certeza, um dia você vai morrer, não tem como você escapar disso. O problema não é esse. O problema é se você provar a segunda morte. Esse que é o problema. É nisso que nós não pensamos.
com o nosso com a nossa ideia humanista de igreja, nós pensamos no aqui, pensamos no agora, pensamos no estar aqui, no sentir o prazer imediato e não pensamos no que nos espera. Não imaginamos que vai ser muito melhor, que vai ser muito mais prazeroso, que vai ser muito mais lucro esperar e abrir mão do prazer terreno. Sabe? Nós queremos o prazer terreno, nós queremos o prazer do agora, nós queremos... E até quando pensamos em futuro na Terra, nós estamos pensando no prazer momentâneo. Ah, mas eu preciso ter um futuro. Ah, mas eu preciso... É errado? Eu já falei para vocês que não é errado. Errado é eu querer tanto. Sabe? Para o cristão, o querer tanto algo tira Deus de cena. Eu posso te provar isso que está escrito em Mateus. O que Cristo fala? O próprio Cristo fala em Mateus. Por que vocês andam preocupados com isso, com aquilo, com aquilo? Por quê? Porque são buscadores de prazer momentâneo. São pessoas que estão querendo fixar os seus pés na terra. E daí qual que é o conselho de Cristo? Não sejam como os gentios. Os gentios da época não serviam a Deus. Não sejam como eles que buscam essas coisas. Daí, busquem o reino de Deus e toda a sua justiça. Só que ele não fala simplesmente busquem o reino de Deus e toda a sua justiça. Ele fala buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Buscai primeiro, primeiro. O que você precisa buscar primeiro quando você entende que você é um discípulo de Cristo? O reino de Deus, o reino dele e toda a sua justiça. É isso que você precisa buscar primeiro. E isso é um mandamento de Jesus com uma promessa. Ele fala, todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. Então, qual é o termômetro que nós precisamos ter para saber por que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida? Porque nós não estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes você se pergunta, não se pergunta? Nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas por que está acontecendo isso comigo? Aí a resposta é porque você não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes Israel pergunta, mas por quê? Rasgavam as vestes e não sei o quê, e o povo inimigo invadia, isso e aquilo. Aí Jesus em Mateus dá a resposta do que acontecia até com eles no passado. Não estavam buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estavam preocupados com seus prazeres momentâneos. Estavam preocupados com a moeda, estavam preocupados com o seu futuro. Ah, mas é errado então me preocupar com o futuro. Aí eu posso te dizer com uma boca cheia, é errado. É errado. Primeiro, Jesus diz, por que vocês andam ansiosos? A ansiedade, ela é uma das doenças do século e ela diz respeito a me preocupar com o futuro. Quando eu estou ansioso, sabe, a ansiedade, ela dá aquele negócio dentro ruim, não dá? Aquele negócio que a gente sente ruim quando a gente se preocupa com o futuro, essa é a ansiedade. Aí Jesus, ele repreende seus discípulos e fala, por que vocês estão andando ansiosos? Ou seja, por que vocês estão preocupados com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que beber, com o que vocês vão vestir?
Daí ele compara, lembra? Faz as comparações. A gente sempre está falando sobre isso. Ele faz as comparações com o lírio do campo, com os pássaros. Aí ele fala que nem Salomão se vestiu como um lírio. Em toda a sua glória, se ele tentasse, ele não conseguiria se vestir como um lírio, que hoje nasce, cresce, amanhã ele seca e é lançado no forno. O problema é que nós não lemos a Bíblia como lição, porque se nós lêssemos a Bíblia como lição, nós íamos entender, Deus está falando isso para nós, deixou escrito para que nós aprendamos com o erro deles. Essa é a ideia. Você sabia? Deus deixou uma palavra para você, Ele deixou a Bíblia escrita para você, Jesus vem e traz para nós a nova aliança, para quê? Para que a gente aprenda com o erro deles, dos que cometeram seus erros. O problema é que nós não conseguimos ler dessa maneira, nós não fazemos essa leitura. Nós lemos a Bíblia e na maioria das vezes lemos nos colocando no lugar deles e pensando, nossa, é pra mim que Deus está falando, nossa, Deus está me chamando de pecador, nossa, Deus vai me matar, ou nossa, Deus isso, Deus aquilo. Não. Deus ele vem nos corrigir, Ele não vem nos acusar. A palavra não foi escrita para nos acusar, sabe? A palavra foi feita para consolar, edificar, corrigir. Para isso que a palavra foi escrita. Então sempre se lembre, quando você estiver lendo, é para você aprender com aqueles erros. Eu não preciso cometer esses erros, porque Deus já deixou escrito ali o que eu preciso fazer. Eu não preciso ficar ansioso, porque Jesus já disse que eu não preciso. Se Jesus disse que eu não preciso, por que eu fico? Porque o reino dele não é primeiro, porque a justiça dele não é primeira. É por isso que eu me preocupo. Então, tá aí a resposta. E ao contrário também, mas como que eu sei se eu não estou buscando... Eu estou buscando o reino de Deus, eu estou buscando a justiça dele. Você pode estar buscando o reino, você pode estar buscando a justiça, mas não é primeiro. Então, se não é primeiro, não vai ser eficaz. Mas como que eu sei se eu estou buscando o reino dele em primeiro lugar e se eu estou buscando a justiça dele em primeiro lugar? É só olhar para as outras coisas. É só olhar para elas. Sabe? É só fazer ali o teste de comparação. Eu só sei que eu estou buscando o reino de Deus e a justiça dele primeiro. Com todas essas coisas que a gente falou, agrupadas, aglomeradas, agregadas, e não me preocupando com o futuro, não ficando ansioso pelas coisas, não ficando ansioso se o meu filho vai poder se vestir, se o meu filho vai poder pagar o aluguel da casa dele, ou se o meu filho pequenininho vai poder comer amanhã de manhã, ou daqui um mês. Nossa, eu tenho só isso aqui. Nos meus cálculos, daqui 12 dias eu não vou ter mais nada se não acontecer mais nada na minha vida. Então, o que meu filho vai comer? O que minha filha vai comer? O reino de Deus está longe de mim. O reino de Deus, o reino do Senhor, para aquele povo de Oséias, estava longe deles, porque eles não buscavam mais o Senhor. Já estavam em outro estágio já, de não se preocupar com mais nada do reino, né? De não buscar mais nada do reino, ao ponto de se tornarem cegos. Então, com essas lições que a Bíblia nos dá, nós precisamos ser sábios, sabe? Sábio é aquele que aprende vendo. Ele não aprende errando, ele aprende com o erro do outro. Sabe, ele aprende com o erro do outro. Por que geralmente quando você tem 2 filhos, o filho mais novo apanha menos? Porque ele aprende com o erro do mais velho. Sabe, eles vão crescendo juntos e ele aprende com o erro do mais velho. O mais velho não aprendeu porque não tinha ninguém para aprender. Então ele aprende com o erro do mais velho e erra menos. Então nós precisamos, sabe, ver ali o que está escrito.
ver o que os nossos irmãos mais velhos cometeram de erros e não cometer. Simples, não cometer. Entender que Cristo, cada vez que Ele nos fala e nos dá uma receita e nos mostra algo para fazer, Ele nos dá a receita de como fazer. Ele nunca deixa no ar. Ele nos dá a receita. Olha, façam assim. Vocês estão ansiosos porque vocês não estão buscando o reino de Deus primeiro e a justiça dele. Então, para vocês não ficarem ansiosos, busquem primeiro o reino de Deus e a justiça. Daí vocês vão perceber que as outras coisas não são mais prioridade para vocês. Então, pouco importa. Pouco importa se o meu filho vai ter ou não vai ter o que comer. Por que pouco importa? Porque ele não tem valor nenhum para mim? Não, não é por isso. É porque eu sei que Deus não vai deixar faltar. Eu sei que se uma voz na minha mente falar que meu filho vai sofrer, ou que a minha família vai sofrer, ou que eu vou sofrer, eu sei que não é verdade. Porque eu preciso ter o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar na minha vida. E eu busco ter isso em primeiro lugar na minha vida. Então aquilo não é verdade. Então eu não tenho que me preocupar, porque eu sei que no momento certo Deus vai dar o escape. No momento certo Deus vai dar a saída. A gente precisa crer dessa maneira. Mas se ele não der? Se ele não der, ele não quis dar, mas ele continua sendo Deus. Sabe? Quando nós entramos nessa esfera e começamos a entender essas questões, nós começamos a agir como os amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha. Nabucodonosor fala que o decreto diz que todos têm que se curvar diante da minha estátua. E os 3 amigos de Daniel falam, não, a gente só se curva diante do Senhor dos Exércitos e de ninguém mais. E no decreto está escrito que quem não se curvar vai ser queimado na fornalha. Não pode mandar nós para a fornalha, nós não vamos se curvar. Nós vamos para a fornalha e Deus vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Sabe? É assim que nós precisamos agir. É fácil? Não é fácil. É impossível? Também não é. Não é impossível. É fácil de ter saúde? Não é. Mas é impossível? Também não. Talvez depois de tanta consequência, depois de tanta coisa, talvez seja mais difícil. Mas não é impossível. E ainda que a gente imagine que algo seja impossível, que Deus que nós servimos? Não é o Deus dos impossíveis? A palavra não diz que Ele é o Deus dos impossíveis? A palavra não fala que o que é impossível para o homem é possível para Deus? Fala ou não fala? Então, não tem um monte de coisa para você que é impossível? Que você imagina agora, nesse momento, parando para pensar. Para pensar. Não tem um monte de coisa para você que é impossível? Para Deus não é. Mas por que eu não consigo? Porque eu não estou no centro da vontade dele. Como é estar no centro da vontade dele? É cumprir o que ele disse em Mateus. Buscar o reino dele primeiro. Buscar a sua justiça primeiro. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Todas essas coisas vão ser resolvidas. Todas essas coisas vão ser devolvidas. Entende? É assim que tem que ser. É dessa maneira que tem que ser. O que eu ia pregar era outra coisa totalmente diferente. Mas Deus nos trouxe por esse lado. Amém? Vamos identificar esses inimigos, destronar eles, porque eles construíram tronos dentro de nós. E eles só constroem tronos dentro de nós por um motivo. Um motivo, sabe qual é? A permissão. A permissão. Não há como o demônio invadir. Não pensa assim. Não há como. É só com permissão. É só com permissão que o pecado entra. Só com permissão.
Eva precisou permitir que a serpente conversasse com ela. Se ela não permitisse, se ela percebesse, como assim? Uma serpente falando, tem algo de errado. Ela já estava dormente, seduzida. Se ela percebe isso, ela não permite. Eu não permito que você fale comigo. Eu vou chamar meu marido. E chama o marido. Aí está resolvida a situação. O problema nosso é permitir que o pecado fale conosco. Nós permitimos que o pecado fale conosco. Nós permitimos que o orgulho fale conosco. Nós permitimos que a rebelião fale conosco. Nós permitimos que a idolatria fale conosco. Então você já sabe como fazer. Você já tem a ideia. Você já sabe quais ferramentas você precisa. Quais são as armas. Como fortalecer o soldado. Amém? Vamos orar?